Ser guia de turismo de Brasília é muito especial. Você tem que gostar disso aqui para poder transmitir seu sentimento para um turista que vai ficar chocado desde que chega. Brasília não se entrega facilmente, você precisa de estar disposto a tentar entendê-la e a tentar conhecê-la. É uma iniciação que se faz aqui, de corpo presente. Nós, os guias de turismo, temos que traduzir aquele susto que eles levam quando vem tanto espaço, tanta árvore, tanto verde e as avenidas tão largas. Símbolo de modernidade com reconhecimento internacional, Brasília tem características marcantes para o desenvolvimento do turismo cívico. Aqui estão reunidos os principais espaços de criação e votação das leis nacionais, o Tribunal Guardião da Constituição Federal e a sede do Poder Executivo Brasileiro. Abertos à visitação, impressionam pelas formas originais e artísticas. Brasília é rica nesses atrativos, cívicos e principalmente de arquitetura. É um destino de arquitetura que tem crescido muito nos últimos anos. O turista estudioso, o arquiteto, o estudante de arquitetura, ele já vem mais ou menos conhecendo, porque, claro, porque leu antes, porque viu fotos antes, porque estudou um pouco antes, então para ele é um pouco até mais fácil. Agora, o turista que não é esse pré-iniciado, ele realmente tem muita dificuldade, porque isso aqui é uma nova linguagem. Pena que os brasileiros, de um modo geral, têm a cidade como estigmatizada. Principalmente os jovens não querem vir a Brasília, preferem ir para Porto Seguro, fazer farra, do que vir a Brasília conhecer o que tem de melhor em Brasília e no seu país. Por quê? Porque sempre lembram as notícias negativas do Congresso, dessa série de coisas que acontecem negativamente em Brasília. Para famílias é uma maravilha nas férias, porque é super calma e tranquila. É um lugar perfeito para vir com sua família passear. Quem mora aqui em Brasília ama essa cidade e muito, porque tem muito a oferecer. Os turistas se extasiam quando eles veem este verde da cidade, principalmente numa época dessa, coisa que não tem em vários outros lugares. Então, esta situação, nós temos tentado incrementar o turismo cívico, fazer com que as escolas, os professores, façam induzir esse tipo de excursão a Brasília. Os arquitetos têm vindo aqui, não só do Brasil, como do exterior, para ver as obras do Niemeyer, né? Cidade rica em tanto monumento arquitetônico como tem a cidade. O estrangeiro, que eu conheço, que eu observo, ele vem realmente é o arquiteto, em geral são arquitetos ou estudiosos de arquitetura, que vêm para entender essa cidade, para entender uma cidade de urbanismo moderno, uma cidade planejada. Então ele vem em busca de conhecimento, ele não gosta nem desgosta, ele quer conhecer, ele quer desvendar. O Brasil ainda não sabe o que é Brasília, ainda não se apropriou da sua cidade, ainda não se orgulha dela como deveria, porque Brasília é uma conquista do povo brasileiro, é uma conquista do trabalhador brasileiro que suou, ralou, e da inventividade de seus arquitetos e engenheiros. Mas o Brasil ainda não sabe disso, ele ainda acha que Brasília é o Congresso, os palácios, é o poder, é tudo aquilo que ele não gosta na política, na economia, né? Nos mandos do Brasil. E aí ele fica um pouco atordoado e infelizmente, deixa de tomar para si uma conquista que é dele também. Se você conhece a cidade, conhecendo um pouco da história do Brasil naquele momento, entendendo as circunstâncias do qual se deu a construção da cidade, a ideia da cidade, você apreende ela com mais facilidade e entende melhor a sua inteireza.
de por que ela é assim, por que ela se transformou no que se transformou e por que ela é uma conquista do povo brasileiro. Você observa qualquer edifício de Niemeyer, você vê ele que sobressai do chão e parece um móvel japonês, uma mesa, porque parece que tem pernas, porque ele cria um detalhe que é uma plataforma de sustentação. Então, nós mostramos como isso se faz aqui e dentro dessas dimensões fabulosas de espaços que nenhum outro lugar do mundo, nenhum arquiteto, governo, jamais pensaram em fazer com umas dimensões tão grandes. Nosso passeio pela rota do turismo cívico da capital federal começa fora do centro de Brasília, propositalmente. Estamos no quilômetro zero da BR-040. Aqui fica o Museu do Catetinho, a primeira sede do governo JK, instalada em novembro de 1956. O lugar oficial também serviu de ponto de apoio para os pioneiros que trabalhavam na construção de Brasília. Nós viemos no caminho para o Rio e passamos por uma placa Museu do Catetinho e achamos espetacular ter a possibilidade de visitar o Museu do Catetinho. Isso aqui é um resgate histórico importante. Primeira vez que Juscelino esteve aqui, ele hospedou na sede de uma fazenda que chamava Fazenda Gama. Só que essa casa não tinha confortabilidade, segurança para ele e a equipe dele. Então os amigos retornando para o Rio de Janeiro, tomando uma cerveja lá no Jucas Bar, chamaram Oscar Niemeyer, contou ele a história sobre a casa. Oscar Niemeyer chamou o garçom, pediu uma folha de papel, ele trouxe um guardanapo, ele rabiscou, então isso que vocês estão vendo. Como era sobre pilotis, eles deram o nome de palácio, então Palácio de Tábuas. Na realidade o Catetinho era um espaço, era um ponto de apoio para Juscelino e a equipe dele quando vinham para visitar as obras, a construção de Brasília. Aqui não era a morada deles. Me surpreende inclusive quando eu ouço a história. Isso aqui era uma fazenda abandonada, a Fazenda da Gama, e para cá não foi um jagunço que veio para cá, veio o presidente da República, a figura número 1, marco histórico do país. Aqui nós preservamos aquilo que eles viviam à época. Sem conforto, sem luxo, não tem aquele glamour dos grandes hotéis. Aqui é a simplicidade, o que eles viviam aqui naqueles tempos, sem conforto nenhum. Então, isso é o que nós temos preservado até hoje. Além de ter os dormitórios, nós temos ali a parte da cozinha, entendeu? E nós temos lá embaixo também a fonte que chama Nascente Tom Jobim, em homenagem a Tom Jobim, porque foi lá onde foi escrita a música Água de Beber Camará. Água de beber, água de beber camará. Água de beber, água de beber camará. A história da música é o seguinte: Juscelino convidou Tom Jobim e Vinícius para vir compor o hino Exaltação a Brasília. Ao chegar aqui no Planalto, eles perceberam que os moradores da região chamavam um ao outro de camará e não camarada. Eles tinham preguiça, cortava a palavra pelo meio. Então os dois desceram com o violão, começaram a bater papo e brincando. É água de beber, é camará, água pura, pura camará, pode beber, pode camará. Aí eles descobriram isso da música e eles escreveram a música Água de Beber Camará na Nascente, que hoje chama Nascente Tom Jobim. Quando há interesse por parte dos visitantes, eu dou uma palestra que chega a durar até 2 horas, porque a gente tem que começar do início da Constituição, do Império. Foi quando, em 1763, que o Marquês de Pombal tirou a capital da Bahia e levou para o Rio de Janeiro. Então a gente demora na faixa de umas 2 horas contando toda essa história. Então surpreende estar aqui, surpreende a beleza do espaço, surpreende a elegância da simplicidade, né? É tudo simples, mas é profundamente elegante. É muito, muito bonito. Recomendo a todos que venham visitar o Catetinho. O
Outro espaço de destaque erguido antes da inauguração de Brasília, fora do plano piloto, é esta alameda de casas de madeiras coloridas. Aqui funcionava o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que atendia os operários da construção da nova capital e viviam no maior assentamento do DF, na época a chamada Cidade Livre. Hoje, Núcleo Bandeirante. Em homenagem a esses trabalhadores, o lugar se transformou no Museu Vivo da Memória Candanga. O Museu Vivo da Memória Candanga é um conjunto de memória. É um conjunto que funcionou o primeiro hospital de Brasília, o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, inaugurado em 1957, que funcionou como hospital até 68, depois desativado, passou por um período de abandono e que foi tombado como patrimônio do Distrito Federal em 1985, foi reconstruído em 1990, foi inaugurado como Museu Vivo da Memória Candanga. A partir do momento que ela entra, que já vai vendo essas construções, e já vai remeter à época da construção, a dificuldade que era da moradia, né? Tudo construído de madeira, né? E a complementação é durante a visita na exposição. Tenho 100% certeza que realmente a pessoa vai adquirir esse conhecimento voltado para a época da construção da nossa cidade. O principal aqui são as construções, é o conjunto arquitetônico, né? Esse é realmente um conjunto de memória que remete à época. Mas na nossa exposição também nós temos alguns objetos nas ambientações que as crianças, principalmente do quarto ano, quinto, ensino fundamental que visitam, eles gostam muito. Que é ver o chuveiro da época, a cozinha, como que se fazia comida na cantina, né? O carrinho de mão, que a gente chama de jirica, né? Que é um carrinho de época, né? Que transportava o material na construção. Então, isso também para eles é muito importante, porque eles não têm o conhecimento, a dificuldade de como que era na época da construção da nossa cidade. Nós temos as oficinas de artesanato, que são cursos oferecidos à comunidade no decorrer do ano, né? Voltado para aquelas áreas que era muito comum na época se usar artesanalmente o quê? O banquinho que fazia de madeira para sentar, a panelinha de barro para cozinhar, costurar suas próprias roupas. Então essas oficinas, a gente chama de saber fazer, elas remetem também à época da construção. E é importante também para que as pessoas estejam, o museu é Museu Vivo da Memória Candanga. Então as pessoas estando aqui estão interagindo, o museu realmente é mantido, essa memória é mantida viva, né? E ajuda eles também a aprenderem, né? A estar fazendo artesanalmente a sua própria roupa, uma panelinha de barro, um banquinho, dentre outros, né? Agora sim, em direção ao centro da capital, na rota do turismo cívico, localizado em um dos pontos mais altos da cidade, no eixo monumental, está o Memorial JK. A casa do fundador de Brasília mostra a vida de Juscelino desde a infância até a morte. Diferente do Catetinho e do Museu da Memória Candanga, aqui o antigo conta com recursos altamente tecnológicos, inovações que aproximam jovens e são acessíveis para pessoas com deficiência. O acervo do museu foi constituído por doações, principalmente da família, mas ainda hoje a gente recebe documentos, fotos de candangos, de pioneiros que conviveram aquele período com o presidente Juscelino e vai enriquecendo a história do museu. Nós temos aqui um laboratório que cuida desses documentos, da preservação do acervo, e a cada dia ele vem crescendo por doações, não só da família, mas de amigos e de pessoas que conviveram naquele período. Eu pensava diferente de Brasília, eu pensava que era uma cidade agitada, a gente nem podia ficar andando muito na rua, mas ao contrário, uma cidade tranquila, silenciosa, né? A gente conhece muito pela televisão, né? Mas no jornal, na verdade, só houve notícia que não é muito boa. E eu não pensava que um dia eu ia ter o privilégio de conhecer pessoalmente, tirar muitas fotos em vários lugares da cidade, né? Eu fiquei maravilhosamente sorprendido, porque finalmente entrou no século XXI, porque venir al Museo JK era como voltar al século XIX, oscuro,
frio e com cheiro de mofo. Hoje, com a nova implementação de elementos digitais audiovisuais, então você pode ver inclusive o presidente em corpo completo, falando, convidando, explicando sua própria história. Achei o memorial fantástico, sou assim uma admiradora do Juscelino Kubitschek, da obra dele, da pessoa que Dona Sara Kubitschek foi, que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, e ela era uma grande mulher. E assim, eu fui criada, meu pai era uma pessoa que lia muito, que guardava recortes de jornais, e eu, apesar de criança, acompanhei toda essa construção, toda essa evolução de Brasília, fiquei assim empolgada de vir aqui, gostei muitíssimo. Era assim um lugar que não estava assim no meu roteiro turístico, mas que amei conhecer. Mais à frente, já na esplanada dos ministérios, a última obra de Niemeyer erguida em Brasília, o Conjunto Cultural da República. Fazem parte daqui a Biblioteca e o Museu Nacional, idealizados por Lúcio Costa no fim da década de 1950. Concluído em 2006, o museu representa uma síntese da moderna arquitetura que compõe os monumentos da esplanada. Presente que Niemeyer deixou para a gente mesmo. O visitante, ele às vezes nem conhece direito, mas só de vir ao Complexo Cultural, ele passa a visitar cada vez mais, presente nas palestras, nos eventos, e é muito bem frequentado. Assim, a gente tem um público diverso, desde uma elite até mesmo o pessoal que faz as batalhas de rap aqui na frente do museu. E inesperadamente me surpreendi. Muito interessante, eu achei bem interessante essa voltura, numa forma redonda, né? E as luzes não tão fortes, mas que tem um brilho intenso e simples, um brilho que define o lugar. A gente está do lado da rodoviária, né? Tanto da rodoviária central quanto a rodoviária do Goiás. Então a gente vai ter sim pessoas de todas as classes sociais visitando o museu, pessoas que às vezes ficam até tímidas de visitar porque não sabem como é que funciona a arte ou a própria instituição. E a frase acho que mais comum aqui é: nossa, eu moro aqui há tantos anos em Brasília e nunca visitei um museu, nunca entrei aqui dentro. E é muito interessante ver isso. Aqui tem valores inestimáveis, preciosas joias que você não compra com dinheiro nem no mundo. Em muitas pinturas dá para você sentir a alma da pessoa, algo que vai te tocar. No centro da esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional é um dos mais procurados pelos turistas. Formado por duas torres de escritórios, uma cúpula côncava à esquerda, onde fica o Senado Federal, e outra convexa à direita, a Câmara dos Deputados. O visitante, quando ele chega, ele é recebido no Salão Negro do Congresso Nacional. Ali é dirigido ao Salão Nobre da Câmara dos Deputados, onde nós temos um vídeo institucional para dar um esclarecimento um pouco maior do número de parlamentares, informações específicas que eles devem receber. Temos também o Museu do Senado que funciona no Salão Negro. Passamos depois para o Salão Verde, onde eles têm a maquete, apresentamos para eles presentes institucionais. Temos as obras de arte, vamos ao plenário da Câmara e depois nos dirigimos ao Senado, onde lá eles podem ver a sala de audiências da presidência do Senado, vão até o túnel do tempo e depois encerramos no plenário do Senado a visita. O que mais me chamou a atenção é a grandiosidade do espaço, né? E da obra também, que já tem assim, tantos anos e tá, eu acho que está bem conservado ainda. A arquitetura também me chama a atenção. Bem interessante e dá assim uma noção do funcionamento, da organização política, da representatividade de cada estado, como isso está organizado politicamente. Sempre na visita a gente procura dar uma noção do processo legislativo, do trabalho dos parlamentares, o que é a instituição Câmara, Senado,
e Congresso Nacional, e também toda essa obra de arte que as pessoas podem passar e conviver, porque o objetivo de Oscar Niemeyer, quando construiu os palácios, é que a arte e a arquitetura conversassem e não estivessem isoladas em museus. Então ele sempre quis que fosse integrado a arte com a arquitetura. As duas casas têm a visita virtual e ali as pessoas podem já conhecer e saber. Temos também o Google Arts, que também fez um trabalho muito importante aqui, muito bom em cima das obras de arte, de todo esse passeio. É mais uma forma virtualmente de conhecer a casa. Entrar no Congresso Nacional, entrar na Catedral. O museu, apesar de ser um espaço repetido em vários outros países por outros arquitetos, ele também possui um encantamento e maravilhamento, porque você não paga para entrar e eles te deixam fotografar sem flash. É uma experiência humana para o mais simples entrar em contato íntimo com a arte. Esta era a ideia de Oscar e dos curadores da cultura de Brasília, que são muito vanguardistas. Percorrendo o eixo monumental, o turista chega à Praça dos Três Poderes. À sua direita está o Supremo Tribunal Federal. O prédio é apoiado por pilares afastados do solo, causando leveza e suavidade. E à frente do STF, a famosa escultura da Justiça, de Alfredo Seschiati. Além de integrar a sede dos poderes nacionais, a praça é um amplo espaço cívico que conta com edificações especiais, como o Panteão e o Espaço Lúcio Costa, uma construção subterrânea que abriga a maquete de Brasília. É mais uma opção para compreender a concepção urbanística da cidade. Nós temos também uma exposição chamada Brasília, Cidade que eu Inventei, que usa alguns fragmentos do projeto com fotografias do período da construção, fotos desde 59, fotos da década de 80 e fotos da década de 90 também. É na Praça dos Três Poderes que também está o Museu Histórico de Brasília, o mais antigo da capital. São textos escritos no mármore e esses textos vêm lembrar todos os momentos da nossa história, quando foi falado sobre a interiorização da capital. São textos que vêm desde 1800, 1700, sobre esse tema, esse assunto de trazer a capital da colônia, do império, para o Planalto Central. O Panteão da Pátria Tancredo Neves foi inaugurado na Praça dos Três Poderes em 1986. Com forma que sugere a imagem de uma pomba, é um monumento à liberdade e à democracia, uma homenagem a brasileiros que marcaram a história do país. É uma coisa que satisfaz muita gente, né? Todos que vêm aqui em Brasília saem maravilhados com os encantos da cidade. Os monumentos são muito bonitos, sim. À esquerda da praça fica a sede do Poder Executivo Brasileiro, o Palácio do Planalto. A arquitetura do prédio também chama atenção. No espelho d'água, carpas japonesas. Alguns móveis são do século XVIII. Na biblioteca, um acervo com mais de 33 mil exemplares. O edifício também está aberto à visitação. Fora do centro de Brasília está uma das mais importantes edificações do modernismo arquitetônico brasileiro e o primeiro prédio construído em alvenaria da nova capital, o Palácio da Alvorada.
A residência oficial do presidente da República fica em uma península que divide o Lago Paranoá em 2 bairros, o Lago Sul e o Lago Norte. Esse projeto de Oscar Niemeyer tem colunas externas que lembram redes estendidas em varandas. Olha, todos os turistas que eu já tive e que eu entrevistei e perguntei o que traz você aqui, eles dizem, nós queremos conhecer a cultura brasileira. E essa cultura brasileira está servida em 4 ou 5 lugares que eles colocam na viagem, porque eles não vêm só para Brasília. Então, digamos que os highlights, os pontos sobressalentes culturais do Brasil é sua capital futurista. E eles querem compreender o que quer dizer viver numa capital futurista. E nós somos os tradutores disso. Sem ser arquitetos, conseguimos fazer isto. O aspecto dimensão, porque as dimensões de um ser humano em outro lugar, ele tem as construções muito perto dele para poder caminhar. Pensa nas cidades, nos seres humanos, fazendo a mesma coisa todo dia em todos os lugares do mundo. Pela manhã, vai trabalhar, faz o café, arruma a sua casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para as compras. Então, nós mostramos como isso se faz aqui. E dentro dessas dimensões fabulosas de espaços, que nenhum outro lugar do mundo, nenhum arquiteto ou governo jamais pensaram em fazer com umas dimensões tão grandes. Para mim é um tesouro, né? Um tesouro de experiências que eu não teria se eu não tivesse passado tanto tempo varrendo essa cidade, vasculhando, passeando, caminhando, para descobrir quase que uma síntese do Brasil. Tem que se deixar levar, tem que perceber o céu, tem que perceber o que queria Lúcio Costa com isso ou com aquilo, o que queria Burle Marx com esse paisagismo, o que queria cada um deles e o que é que representava isso naquele momento e o que representa hoje para a gente. Então, assim, é toda uma construção que você tem que se dedicar a ela. Não é fácil, não é como conhecer uma outra cidade qualquer. Brasília exige de você muito desprendimento.